Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Flanco, estou mais uma vez com você no segundo episódio do podcast, do Soube Agora Cast, né? E é um prazer enorme estar aqui com você, que está começando com a gente. Nós temos um papo muito especial com Edmundo Santos Silva, ex-presidente do Flamengo. Já vou falar com o nosso eterno presidente da nossa nação rubro-negra. Mas antes disso, eu quero convidar você a seguir lá, né? Se inscrever no canal, a ativar o sininho e compartilhar esse podcast, essa conversa que nós vamos ter aqui, uma conversa maravilhosa com o nosso eterno presidente. Compartilha para os seus amigos, seus familiares, vai ser muito legal essa conversa, fica com a gente até o final. Entra também lá no Instagram, na nossa rede vizinha, toda a rede Soube Agora Rio, Soube Agora Esporte, já que hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo, mas também sobre esporte. Entra lá no Soube Agora Esporte e curte lá, segue lá no Instagram, tem muita novidade, muita notícia para você. Soube Agora a informação 24 horas em tempo real para você. Eterno presidente Edmundo Santos Silva, um prazer enorme estar aqui com o senhor. Prazer enorme, fanzaço do senhor. Somos rubro-negros, né? Verdade. Então eu não vou poder ficar repetindo muitas vezes isso, porque tem uma galera aí que não é rubro-negra, vai ficar com raiva de mim, mas somos rubro-negros e é um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui. Prazer é meu, Thiago. Um prazer estar aqui no teu podcast, no Soube Agora, e falar sobre tudo. E estou à sua inteira disposição. Não, é isso aí. Então, pessoal, vai comentando, vai mandando a sua pergunta, vai mandando o seu comentário aí pra gente e compartilha, faz o máximo. Vamos começar, né? Presidente, tá aí o Flamengo. Vamos começar falando de Flamengo, é óbvio. Todo mundo que acho que convida o senhor para o podcast tem curiosidade, muita curiosidade de como era o Flamengo no passado, de como, inclusive até no período que o senhor presidiu o Flamengo, e como o Flamengo está hoje, o que foi construído desde aquela época até hoje, para o Flamengo ser o que é hoje. E qual a sua análise? O que o senhor acha disso tudo que está acontecendo? Hoje o Flamengo, se não é o maior time, acredito que seja o maior time com maior poderio financeiro hoje entre todos os clubes do Brasil, da América Latina, né? Com um poder de arrecadação muito grande e um poder de contratação muito forte. E aí, como é que aconteceu esse milagre no Flamengo? Thiago, isso já vem acontecendo há um bom tempo, né? Quando nós assumimos o Flamengo, eu tinha, em 98, na campanha, feito um estudo sobre o que estava acontecendo no futebol no mundo, né? E fiz um projeto. Esse projeto tá lá escrito, inclusive, eu vou mandar para você. Flá TV, aproximação dos sócios, que é o sócio-torcedor, do torcedor do clube. Quer dizer, porque o Flamengo tinha um contingente na época, né, de 38 milhões de pessoas e não trabalhava para atender a esse consumidor. E quando nós fizemos a avaliação da marca, é porque a gente entendia que o Flamengo tinha um consumidor e tinha que ter um poderio para fornecer produtos para esse consumidor. E esse produto, para você valorizar a marca, né, tem que ser através do esporte, que é o maior indutor de consumidor, é o esporte. Então, o Flamengo tinha o futebol e tinha os esportes olímpicos. No esporte olímpico, nós criamos um lema de cada modalidade tinha um líder, né, um ídolo, e nós tivemos no vôlei a Leila e a Vida, no basquete o Oscar, e tinha o Xuxa, que já estava no Flamengo, quer dizer, em cada esporte um líder. E também no futebol você tinha que ter líder, né, que você chamasse a atenção do seu consumidor. Bom, nós fomos convidados por uma empresa chamada ISL, que veio trazida ao Flamengo pelo Hélio Viana, que foi sócio do Pelé, né, e nós fizemos um projeto, o maior projeto, que se fosse trazido a valor presente, era um valor de 3 bilhões de reais. Né? Então foi o maior projeto de um clube naquela época. A ESL faliu, foi uma pena, a ESL teve problema no mercado financeiro na Suíça, faliu, e nós não levamos adiante. Mas a sementinha foi plantada, onde foi se desenvolvendo, e realmente na geração do presidente Landim, que antes dele assumir a presidência, ele ajudou. Tem um grupo grande aqui em torno do Flamengo, foi o Vandir, o Valim, o Landim, o Goni, o Bandeira. Eles fizeram um grupo e fizeram um trabalho de saneamento do Flamengo, fizeram acordo na PGFN. Quer dizer, foi um grupo, não foi uma pessoa. Né? Na época,
o candidato seria o Valim, e o Valim não pôde ser candidato por um problema, né? E o Bandeira foi alçado à condição de candidato. O Bandeira ganhou e fez um trabalho em 2 mandatos, né? Mas o equacionamento da dívida do Flamengo foi o principal, foi um grupo que fez, não foi uma pessoa, né? O Landim ganhou as eleições e realmente profissionalizou completamente o clube, né? Que era uma coisa que eu sempre defendia, porque no passado o Flamengo, os vice-presidentes chegavam lá no clube 6 horas e durante o dia ficava à mercê. Então hoje o Flamengo tem um CEO, cada modalidade, esporte olímpico, o futebol e também o clube como social tem um CEO que responde por aquela atividade e isso é profissionalizar o clube. O Flamengo cresceu muito no marketing, né? Eu até brinco com ele, o Flamengo tem um Zico no marketing, né? que é o Gustavo. O Gustavo, ele é incrível, né? E o Flamengo hoje, esse ano, deve faturar em torno de 1.300, 1.400, quase chegando a 1,5 bi. Isso são números expressivos que já começam a bater alguns clubes menores europeus. O Flamengo está caminhando para isso. Na América Latina, o Flamengo é imbatível hoje, né? O Flamengo tem, e isso sem ter estádio, onde a maioria tem estádio, né? Quer dizer, tem uma fonte de renda própria. O Flamengo não. O Flamengo depende de jogar no Maracanã, que antigamente era o nosso estádio, mas o Maracanã diminuiu de tamanho. Então, hoje o Flamengo precisa de um estádio maior. E essa briga do Maracanã? Isso vai rolar? Será que o Flamengo vai abandonar o Maracanã? Não, o Flamengo vai construir seu estádio. Mas isso vai transformar o Maracanã num elefante branco. Mas foi escolhas, né? Na época da ISL, nós lançamos uma pedra para comprar o Maracanã. Por que o governador não privatizava o Maracanã? E o governador Garotinho chegou a escutar essa proposta, né? Mas a coisa não evoluiu, né? Acho que o Estado não tem que ter estádio. O Estado não é a função do Estado. O Estado tem que ter a política. Estádio não é... Sempre quando um Estado tem um estádio, tem influência política de não sei quantos assentos para vereador, para deputado, para isso. O senhor acha que, por exemplo, eu vou falar mais do lado torcedor. E pode falar, por favor. Eu acredito que hoje, claro que eu vou falar numa maneira que eu torço, eu vou puxar a sardinha pro Flamengo. Mas é lógico, é notório isso. Não tem como, na minha opinião, de torcedor, deixando bem claro, eu acredito que hoje, por exemplo, o Maracanã continua sendo gerenciado pelo Flamengo consórcio e pelo Flamengo Fluminense. Mas, na minha opinião, o Vasco, que tentou entrar nessa briga e talvez até para administrar sozinho, né, essa questão, eu não vejo, por mais que eles tenham ali uma empresa por trás, né, que seja essa questão toda, eu não vejo o Maracanã sendo gerido e autossustentável com esses tipos de clubes. Eu só não vejo, é isso que eu não entendo. Por que lá atrás não se manifestaram para participar? Né? Poderia ser feito um consórcio. E hoje, quer dizer, o ônibus está andando, eu quero entrar e ir para a janela, né? Que é brincadeira. Eu acho que não é justo, o Vasco tem seu estádio. Por que o Vasco não transforma o seu estádio numa grande arena? Né? O Vasco tem um contingente de torcedor também, expressivo. Transforma São Januário numa arena. O Vasco até um entorno tem que ser cuidado, né? Aí com a ajuda de prefeitura, de estado, né? O Vasco tem. E o Botafogo também tem o seu estádio. Então, a dupla Flamengo e Fluminense fizeram um consórcio porque não tem estádio para explorar o Maracanã. Então, não é justo hoje o Vasco ter o seu estádio e não cuidou do seu estádio, não administrou o seu estádio, querer participar do consórcio. Né? O Botafogo ele ainda conseguiu do resolver ali no Engenhão muita coisa. Isso. Eu acredito que hoje o Nilton Santos, né? Nilton Santos. Ele caiu como uma luva para o Botafogo. O Botafogo teve uma identificação muito grande, muito grande com o Engenhão e tal. Está sendo bem... tem uma gestão boa. Tá entre shows e tal, essas coisas. Esse é um grande problema também. O estádio de futebol não é um estádio para show. O único clube que tem um estádio de futebol e para show também, dos clubes grandes do mundo, é o Real Madrid. Mas o Real Madrid é um piso retrátil. Então, aquela grama, ela desce, ela desce, né? E quer dizer, aí tem um show, terminou o show, aí é um estádio, mas é um estádio de futebol,
com a parte retrátil para shows. Hoje, da forma como está no Maracanã, estamos vendo o exemplo do Palmeiras também, né? Você é um estádio de futebol que é utilizado para show, para remunerar, para rentabilizar. O próprio Abel Pereira ficou pé da vida exatamente, e com certeza, né? Que acabam com o gramado. Quer dizer, eu não sou contra shows, né? Mas o estádio é estádio de futebol. Que é show, vamos procurar de alguma forma remunerar e rentabilizar de outra forma, né? Então, mas aí o que eu entendo que eles vão contando muito, por exemplo, qualquer outro clube sem ser o Flamengo que queira gerir o Maracanã, eles vão contando muito para essa questão do show. Claro, mas aí você tem que pensar em remunerar de outra forma. Tem que pensar em remunerar com name right, né, onde você tem uma receita adicional. Tem que pensar em trazer as lojas do clube para dentro do estádio para vender seu produto. É fazer com que aquele momento do futebol venda produtos, né, para que suporte quando não tem o futebol. E aqui no Brasil, você tem jogos quase que domingo e quarta, não tem sentido você, entre domingo e quarta, colocar um show para estragar a grama. Não tem sentido. Então o estádio tem que ser estádio para o futebol. Agora, voltando ao Vasco, eu acho que São Januário é um estádio histórico, né? Foi utilizado até pela República, na época do Getúlio Vargas, até 1º de maio era utilizado no estádio do Vasco, e, na minha opinião, os gestores do Vasco, né? Eu não estou lá dentro, não sei qual é a ideia, mas tem um presidente jovem, que eu gosto muito dele, que é o Pedrinho, é uma pessoa muito boa, de um ótimo relacionamento, uma pessoa muito inteligente. Acho que o Vasco tem que transformar aquele estádio dele num produto, né? Fazer uma grande arena. É o estádio do Vasco da Gama, como o Botafogo tem o Engenhão. E o Maracanã é da dupla Fla-Flu. Mas o Flamengo, quando tiver o seu estádio, o Maracanã, eu não sei como é que vai ficar. Provavelmente vai ser um grande shopping. Mas aí é aquela questão. Eu acredito que já é certo, né? Ainda está nas tratativas de terreno, essas coisas. O Flamengo, essa semana, o presidente Landim, né, teve uma reunião com a Caixa Econômica, né? E ali tem um problema, que a Caixa Econômica lançou aqueles CEPACs, aqueles títulos, né? Mas não vendeu todos. E aí fizeram uma reavaliação do imóvel. Uma reavaliação de que se ali em torno não cresceu nada, né? Então, quer dizer, foi uma reavaliação para balanço, né? E contabilizaram. Acho que a Caixa Econômica e o Flamengo tem que chegar num valor justo, né? Porque aí sim, o Flamengo entrando ali, começando a construir o seu estádio, todo o entorno vai ser reavaliado, né? Então, o Flamengo está trabalhando por isso, está trabalhando e muito, né? Eu digo, um clube que hoje fatura 1,3 bilhão, vai faturar provavelmente 1,5 bilhão, tem que ter o seu estádio, que é mais uma fonte de riqueza. Vai ser ali mesmo, naquela área? No gasômetro. O presidente Landim deu essa entrevista ontem aos principais jornais, né? Os principais órgãos informativos, falando que está discutindo com a Caixa Econômica, né? Mas reclamando do preço que a Caixa está querendo. Porque realmente, se você olhar, aí é o meu lado financeiro, se você olhar o balanço da empresa que detém as áreas, fizeram uma reavaliação que não conduz, né, com o crescimento do mercado naquele momento, né? Mas eu estou falando como um sócio, como um torcedor, eu não estou falando lá como gestor do clube, que eu não sou diretor, não sou nada. Sim. É aquela questão. Eu hoje acho que seria, assim, é uma pena para o Maracanã. É uma pena porque é uma história enorme que o Maracanã tem. Mas existe realmente a necessidade do Flamengo ter um estádio, ter uma identidade dele, ter uma casa dele. É verdade, né? É verdade. Porque hoje o Flamengo, os adversários tentam até falar sobre o estádio do Flamengo, que não tem, o clube não tem estádio e tal. É a única coisa que eles têm para falar. Né? Mas é uma pena como carioca ver um futuro que talvez o Maracanã teria, porque eu não vejo, como carioca e como torcedor, eu não vejo nenhum clube hoje autossuficiente para gerir o Maracanã só com receita de futebol. Então, mas se o governo do Estado, os governos privatizasse o Maracanã, privatizar o Maracanã, mas não privatizar a água, não privatizar a telefonia, por que não privatiza o Maracanã? O Estado não é para ter esse tipo de equipamento. Mas será que nessa altura do campeonato o Flamengo... Aí eu não posso responder, que eu não sei realmente. Mas, se privatizasse o Maracanã, pode ser até que eu acredito que o Flamengo participaria e ia ganhar essa licitação, né? Agora, além de privatizar, você tem que mudar o interno do Maracanã. O Maracanã saiu de
Nós chegamos a ver público de 190 mil, 170 mil espectadores, para agora para 80 mil no máximo. O pessoal fala que o Maracanã está ficando muito elitizado. Mas é por isso, porque essa obra foi feita para a FIFA. Estádio de 70, 80 mil pessoas pelo mundo, quantos tem? Poucos. Acima disso, quase nenhum. Né? Então, o Maracanã era o grande palco do mundo. Agora, adaptaram o Maracanã a uma regra da FIFA. A regra da FIFA, erradamente, porque o povo que frequenta mais o estádio é o povo do Rio de Janeiro, como o povo de São Paulo frequentava o Morumbi. Quer dizer, reduzir esses equipamentos, né, para atender a FIFA. E o que eu defendo, que tinha que ter uma voz no mundo dizendo assim, FIFA, tá bom, na Copa do Mundo vai ser 80 mil. Acabou a Copa do Mundo, nós vamos tirar esse sistema de cadeira, vamos criar um sistema de geral ou de uma cadeira mais barata, algo que você pudesse contemplar. Acho que faltou uma, como é que se fala? Um pulso firme com a FIFA em uma pancada de coisas. Eu acho que... Inclusive na Copa do Mundo, os impostos não foram nenhum recolhido. Exatamente, não tem sentido. Então, quer dizer, o Maracanã, que era o estádio do Rio de Janeiro, do brasileiro, é o palco do brasileiro, se transformou num modelo da FIFA que ela copiou lá de não sei de onde e trouxe aqui E os caras vieram para cá, fizeram o maior evento do futebol do mundo e no final das contas vieram, ganharam dinheiro, foram embora e não teve um imposto. Não, eu sei que é uma coisa também. Foi recolhido nada. Maracanã, 80 mil pessoas. Aí criaram um estádio lá em Manaus. Eu não estou contra criar um estádio em Manaus, não é isso. É que não pode ser o mesmo público, a mesma quantidade de pessoas, né? Que o carioca por si só, o Maracanã é o final de semana dele, né? É de qualquer torcida. Gostava e gosta de ir ao Maracanã. Então, acho que esse problema do tamanho do Maracanã foi um negócio realmente muito ruim para o Rio de Janeiro, muito ruim para o torcedor, e tirou principalmente o torcedor que ia de geral, que gostou. O Geraldinho era incrível, né? Eu lembro que na geral ia um camarada dos jogos do Flamengo de noiva, né? Aí eu pensei, mas por que? Porque eu gosto. Eu vim assim, deu sorte, nós ganhamos e eu vou continuar assim. Vai continuar, né? Superstição. Aí tem uma história do Zagallo também, que o Zagallo me contou, né? O falecido Zagallo, o grande Zagallo, saudoso Zagallo. Ele diz, não, presidente, eu não sei. Tinha um cara que, quando eu era técnico em tal lugar, ele me xingava. Eu vim para mim quando eu me xingava. Eu falei, o negócio não era com o time, era comigo mesmo. Ele tem umas histórias fantásticas. O camarada que jogou radinho, que jogava chinelo, né? Mas não tinha briga na geral, né? E todo mundo convivia ali com aquelas brincadeiras, né? E ninguém... Então, quer dizer, foi uma história que foi jogada fora. Né? Foi jogada fora, lamentavelmente. Ainda tenta resistir, né? Alguns personagens nesse tipo do Maracanã ainda tenta resistir. Ainda ali embaixo, é verdade. Agora o Flamengo tem um time de sósia. É impressionante isso, é muito engraçado isso. Que está sendo copiado pelos outros clubes também, pelas outras torcidas. E que isso aí é coisa folclórica do futebol, isso movimenta o futebol, isso alegra o futebol. O futebol raiz, né? É verdade. Ali, tinha a geral do Maracanã, era uma das coisas mais impressionantes. Impressionante. Ali não tinha problema de sexo, nem de raça, nem de classe social, todo mundo misturado, não tinha briga, não tinha nada. Né? Quer dizer, e as pessoas se conviviam de forma harmoniosa. E as arquibancadas também. Eu lembro que no meio campo as torcidas eram misturadas, e não tinha confusão, não tinha briga. Tinha às vezes um que se exaltava mais na discussão, como até na nossa casa às vezes a gente discute, se exalta, mas não briga, né, de se encontrar lá fora, ficar se matando, ficar se arrebentando, com barra de ferro, com faca, com revólver. Isso não tinha no Maracanã. Hoje, qual é a solução que a gente pode ter para a questão de torcida organizada? Porque a torcida organizada, ela começou a ter, como é que se fala? Ela começou a ter uma fama muito ruim para o futebol. É uma fama diferente que tinha, porque problema sempre teve, na verdade. Na minha opinião, o problema sempre teve a questão de torcida organizada. Sempre teve um confronto, sempre teve briga, sempre teve alguns problemas. Só que hoje, eu não sei se por causa da internet, talvez sim, você tem mais acesso a informações de problemas que envolvem torcida organizada do que antes. Inclusive questões de mortes e tal. Recentemente agora, clássico do próprio, se eu não me engano, foi do Botafogo com alguém, alguma coisa desse tipo. Teve problemas enormes também. O clássico do Flamengo e Fluminense também, problemas. Na Zona Oeste, ou seja,
as coisas não se limitaram mais a ser o entorno do Maracanã. É da onde eles Agora partem. é positivo, agora é dentro do trem, agora é na zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu, Zona Norte. Como é que se resolve isso? Eu acho que tem que ter uma legislação na Câmara dos Vereadores, tem que ter na Câmara dos Deputados também, onde essas pessoas têm que ser banidas dos estádios. Não tem jeito. Então, mas o problema é o seguinte, começou essa questão, está banindo dos estádios, assim, está muito longe do ideal. Alguns que são identificados são banidos. Mas os caras estão brigando fora do estádio. Mas hoje, aí é um caso de polícia, não é um caso do clube. Não é um caso de polícia. A grande verdade, quem vai ao estádio, vai o traficante, vai o ladrão, vai todo mundo. E lá é paixão. A paixão não é só o camarada que não vai para o caminho errado. Não é só os bons que amam. Não é só isso. A paixão é paixão. Né? Só que as pessoas se confundem. Né? Acho que é um trabalho muito sério, é um trabalho de segurança, mais de segurança pública do que efetivamente de responsabilidade dos clubes. Né? Os clubes não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Até as brigas dentro do estádio não é responsabilidade dos clubes. Mas a torcida é formada por um grupo de pessoas que se intitulam a torcida A, B, C, D. O clube não tem responsabilidade. Mas durante algum tempo os clubes, por exemplo, em geral, os clubes eles alimentavam, entre aspas, muito essas torcidas organizadas. Isso, é verdade. De ingresso. Por quê? E tem a explicação também. Coisas. Esse pessoal de torcida organizada, eles compram instrumentos, compram uma série de coisas e precisavam de dinheiro. E os clubes davam ingresso porque eles vendiam esse ingresso para comprar, para ajudar na estrutura. Só que se perderam completamente. E hoje não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil inteiro e do exterior também, está acontecendo isso também, né? Onde as torcidas organizadas são um vandalismo, são verdadeiros monstros, né? Onde tiram, o camarada vem de uma torcida organizada, tiram a camisa de uma criança de 5 anos de idade. Isso é inadmissível. Aí o pai está armado, tira uma arma, atira no camarada. Quer dizer, para defender o filho dele. Quer dizer, isso que não pode acontecer. A torcida organizada quer se reunir no estádio, naquele local que eles preferem, com as suas bandeiras, com os seus cânticos, é uma coisa fantástica, né? Eu digo, a torcida do Flamengo é uma paixão. Eu, presidente, eu lembro, uma vez, num gol famoso, foi aquele gol do Pet, eu estava vi a torcida, falei, que coisa linda isso. Aquele gol, né? do Petkovic, aos 43 minutos. 43. Aí tu vê, que coisa bacana, né? Coisa linda a torcida, todo mundo feliz. E torcer é isso, né? É inadmissível você vai para o estádio já prevendo que eu vou brigar. Vou brigar porque o camarada é Vasco, o camarada é... Não tem que brigar. Você tem que respeitar o sentimento. Aliás, eu encontrei uma vez com os torcedores de uma organizada do Vasco e um dirigente veio falar comigo, porque eu sempre, quando eu fui campeão, e que não foram poucas vezes sobre o Vasco, né, eu sempre falava para a torcida do Flamengo, curtir bastante, se divertir, mas respeitar o sentimento do torcedor adversário. É isso que falta. É você respeitar o limite do adversário. Porque quem perde não fica feliz. E nem todo mundo reage com cabeça baixa, todo mundo sai. E um simples toque inadvertidamente gera para... Eu tenho um filho, né, que mora fora do Brasil. Ele, quando o Flamengo perdia, ele se trancava no quarto dele, só conseguia falar com ele no outro dia. E eu vou respeitar aquilo, é um sentimento que estava chateado, estava aborrecido, né? E eu sou assim, eu acho que o esporte é para fazer amizade, para fazer relacionamento, não é para você se agredir, se matar. O problema é que hoje vem perdendo muito a essência, né, do... É porque o dirigente, olha, eu nunca discuti com o torcedor no Maracanã, nem em lugar nenhum, nunca discuti. Porque o Flamengo, às vezes, tomava um gol, o torcedor da torcida adversária provocava, eu fingia que não estava vendo. O que eu vou fazer? Eu vou brigar com ele? Eu não tenho que brigar com ele. Eu não tenho que chamar meia dúzia de segurança para tirar um camarada que gozado. Eu lembro, a primeira vez que eu fui a um estádio, foi o estádio do Vasco da Gama. Meu tio era Vasco, meu avô era Vasco e meu pai era Vasco. E me levaram lá no estádio do Vasco e me levaram para onde? Para a torcida do Vasco. Eu do outro lado vendo a torcida do Flamengo. Quando terminou o jogo, o Vasco ganhou de 3-1. Aí o meu já ficou no meio da torcida do Vasco. Aí o meu tio chega para mim e fala assim, tu viu o nosso Vasco? Não, nosso Vasco, eu sou Flamengo. Ele quase morreu. Ele falou, pô, que peste isso, eu gastei um dinheiro, isso é uma doença que ele pegou, aquela coisa toda. Eu falei, entendeu? Não tem explicação. A torcida é a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonado pela torcida do Flamengo, né?
aquelas bandeiras, aquelas coisas, e no estádio do Vasco, entendeu? Então, é isso que tem que respeitar os outros. E meu time me respeitou, meu pai, meu avô, todo mundo me respeitou. Eu fui a ovelha negra, que eu digo que eu não fui ovelha negra, eu fui a ovelha vermelha e preta, né? Entendeu? Então, é isso, né? E as pessoas têm que entender, têm que se respeitar, cara. O Brasil hoje está cheio de mimimi, não sabe? O Brasil não, o mundo está assim. O mundo está assim porque um é preto e outro é branco. Nós somos iguais, porque um é homossexual e outro não é. Nós somos iguais, porque um é PT e outro é PL. Nós somos iguais. Quando as pessoas entenderem isso, até na torcida vai diminuir isso. Eu acho que está longe de Está muito longe, está muito longe. Né? Porque isso vem pela educação, né? A educação está toda errada aqui no Brasil. As pessoas falam em educação de gênero. Não é isso. Nós temos que formar pessoas que, quando terminar vamos dizer, o primeiro ensino, né, que você tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né, aí depois tu vai para o segundo grau, é você sair sendo técnico em alguma coisa, ou de enfermagem, ou de mecânica, ou de contabilidade, ou de administração, quer dizer, você se preparar para o mercado. Aí essa pessoa se forma, já vai pensar em ganhar dinheiro, não se aliar a uma facção, não as pessoas se prostituírem, nada disso. Independente de cor, de partido, tem que sair com a formação técnica. Isso aí eu tenho falado com muita gente, discutido isso. Ou o Brasil parte, a Coreia é um exemplo, né? Para eminentemente todo mundo se formar em técnico, aí as pessoas falam, mas quem faz e quem quer fazer medicina? Ué, qual o problema de uma pessoa que fez a técnica de enfermagem fazer medicina? Nenhum problema. Porque as pessoas pensam, está excluindo. Não estou excluindo ninguém. As pessoas com um técnico vai saber realmente, se faz um técnico de enfermagem, viu o sangue, será que vai dar certo na medicina? Né? Quer dizer, são as coisas que tem que ser. Eu sou produto de escola técnica, né? Eu fiz ginásio comercial, fiz técnico contabilidade no Senac, né, que eu tenho muito orgulho de falar isso, e fui fazer ciências contábeis muito tempo depois, pós-graduação, isso tudo fiz depois, mas eu já com novinho já ganhava dinheiro na minha profissão, né? E acho que por aí que passa tudo, sabe? Se você fizer as pessoas com técnica, e vai ter emprego para tudo, as pessoas não vão ficar sentadas nas esquinas, sentado na porta, pegando carona numa moto para fazer um furto momentâneo, onde levar um telefone e as pessoas acharem que é normal. Não, isso tudo é um crime. Mas se a pessoa é um técnico, ela não vai expor a vida dele fazendo isso. Eu entendeu? tenho para mim que algumas profissões vão sofrer muito em um médio prazo. Uhum. Porque hoje, por exemplo, já existe uma dificuldade de quem sai da faculdade hoje. Eu costumo conversar isso com um monte de gente que é empreendedora e tal, que tá, inclusive algumas pessoas que, por exemplo, falam, Thiago, eu vou fazer faculdade para medicina, eu vou fazer uma faculdade para, por exemplo, administração, enfim. Primeiro de tudo, a pessoa, quando ela faz a faculdade, ninguém hoje que vai fazer uma faculdade faz uma pesquisa de mercado para onde ela está fazendo a faculdade. É verdade. Ela não faz essa pesquisa de mercado. E ela não faz também a vocação dela também, né? Não faz um teste vocacional, que seria, por exemplo, o básico do básico, isso. Mas hoje, além do teste vocacional para saber se é aquilo realmente que você quer, a pessoa ela não faz ali uma pesquisa de mercado. Portanto, que você vê muita gente que fez faculdade, sai da faculdade e entra no emprego que não tem nada a ver com a faculdade que ela fez. Porque o mínimo que você tem, como você abre qualquer empresa, ou quando você vai fazer qualquer negócio, é ali fazer uma pesquisa de mercado para saber se o mercado está apto a receber você como profissional. Se não tiver isso, esquece, não vai adiantar. Concordo com você, Thiago. Eu dei aula há muitos anos, né, numa faculdade chamada Nuno Lisboa, né? Dei aula de ciências contábeis, né? E dei aula de curso também para o curso de engenharia lá da Nuno. Dos, sei lá quantos alunos eu tinha, vamos botar que eu tinha 60 alunos por cada turma naquela época. Os melhores alunos eram que tinham vindo dos cursos técnicos. Eram os melhores, disparado. Porque eles já estavam vendo, conhecendo e sabiam o que eles queriam. Sim. Aqueles que foram fazer ciências contábeis, porque o pai era contador, porque não tinha a base técnica, não eram bons alunos. Então, mas o que eu até estava falando também antes, que eu não fui para o outro lado, é que eu acredito que algumas profissões vão
ter dificuldade profissional e médico para longo prazo, porque hoje, antigamente, você via o seguinte, na minha idade, moleque, o pessoal queria ser jogador de futebol. Isso. O pessoal tinha aquele sonho de ser jogador de futebol. E aí você tentava, ia pra peneira, fazia aquela coisa toda e tal. E o sonho do brasileiro era ser jogador de futebol ou qualquer outra coisa, ou médico, doutor. Isso. Entendeu? Advogado, né? Advogado, engenheiro, alguma coisa desse tipo. Hoje, você vê uma galera que você vê a maioria que são os influencers. Isso. Era youtuber, né? Isso. Agora são influencers. Isso. O influencer qualquer, ou você vê influencer comprando um carro de 2 milhões de reais, 1 milhão de reais, casas, mais de 5 mansões e tal. Então, quando você vê, e eu acredito que isso reflete, inclusive, no futebol brasileiro, hein? Pode ser. Porque isso, antigamente, a gente ia pra rua, jogava, tirava aquele tampão do dedo, fazia um monte de coisa. E por quê? Porque você queria ser jogador de futebol. Verdade. Hoje pergunta o que o moleque quer ser. O moleque quer ser influencer. Não, o meu filho tem 10 anos, quer ser gamer. Porque ele joga e gosta de falar, eu sou pró. Por que você fala? Não, porque eu sou melhor entre meus amigos. 10 anos, né? Já a menina quer ser médica, ela diz que vai ser médica, né? Então, é uma exceção, porque a maioria da galera hoje quer ser influencer e tal. Ou seja, isso tira o interesse de crianças que estão se formando de serem realmente médicas. Mas só advogado. Que eu acho que esse mercado também é igual o comentarista, é igual o apresentador, tem um limite. Não pode ter um limite, vai ter um limite. Né? Só que aí aquele ainda negócio. Não bateu no teto, mas vai ter um limite. Não, e o pior não é isso. O pior é que além de ter um limite, ou seja, como toda profissão, nem todo mundo quer ser médico, vai ser médico, nem todo mundo quer ser jogador de futebol, jogador de futebol e tal. Só que antigamente, o que o pai e a mamãe falavam? Estuda. É isso. Estuda, né? Leia. Porque leia. Vai estudar, te obrigava ali a estudar, a fazer alguma coisa. Por quê? Porque você tem um sonho. Você, como, por exemplo, minha filha quer ser ginasta. É isso. Né? Tá lá treinando lá no Flamengo e tal. Você, como pai, você vai incentivar ela a realizar o sonho, mas isso não omite o fato de que ela tem que estudar. Fala, verdade. Você tem que estudar, porque se realmente você conseguir alcançar teu sonho, tu vai para fora do país, tu vai ter que falar inglês, vai ter que saber, vai ter que se portar, vai ter que se comunicar. Hoje, o grande problema é que, assim, talvez eu esteja falando aqui uma coisa que vai desagradar um pouquinho. O grande problema, presidente, é que entrou uma geração que não sabe nem criar os seus filhos. É uma geração de derrotados que estão ensinando outros a serem derrotados. Porque quando os ensinamentos que nós tivemos de, corre atrás do teu sonho, mas seja pelo menos alguém na vida, estuda e tal, e era uma dificuldade enorme. É verdade. Hoje, o moleque vira, quero ser não sei o quê, quero ser influencer, quero não sei o que lá, tal. E não tem uma orientação de que, olha, vai por esse lado, mas é importante você ter um estudo e tal. E aí você vai ter aquele mundo, nem todo mundo que quer ser influencer vai ser, nem todo mundo que quer ser YouTube vai ser. E aí vai chegar num momento que você vai se deparar com a vida. É verdade. E quando você se deparar com a vida, amigo, cadê o teu currículo? Eu concordo. Isso reflete mão de obra aqui. Tiago, eu vim de uma família muito humilde, né? E fui criado pelos meus avós paternos, duas pessoas maravilhosas que eu sou o que eu sou, eu devo a eles. O meu avô era um porteiro de edifício, uma pessoa muito humilde, mas muito inteligente. E ele se aculturou porque ele lia os jornais todos os dias na portaria. Chegava os jornais, ele lia os jornais. E eu com 10, 11 anos de idade, qual era o meu castigo? Ler jornal. Eu ficava possesso, e hoje eu acho que maravilha isso, né? Eles nunca encostaram um dedo em mim, mas o meu castigo, e não foram poucos os castigos, até porque eu era uma criança agitada, qual era? Ler jornal. Aprendi a ler, gostei de ler jornal. Aí o meu avô teve um derrame, né? Isso com 11 anos, e aí com 12 anos eu estudava no Senac pela manhã, à tarde eu vou ser o quê? Tinha que ganhar dinheiro para ajudar. Fui ser auxiliar de vidraceiro. Carregava vidro, quer dizer, não era auxiliar, eu carregava vidro para o vidraceiro, né? E ajudava ele a fazer as coisinhas que ele pedia. Com 14 anos, eu fui ser boy numa contabilidade de uma empresa.
que Deus me ajudou também. Foi muito, eu digo, Deus foi tudo na minha vida. Aí eu comecei a ser office boy dentro da contabilidade. Eu fazia ginásio comercial. Então, quer dizer, eu já sabia, não é isso que eu quero, é contabilidade. Aí fui aprendendo. Na época era mecanografia, que hoje é computador, né? Hoje não tem mais. Eu trabalhei como chefe de cobrança com 17 anos de idade e fui crescendo, mas estudando. Eu queria estudar, porque eu sabia se eu não estudasse, eu ia ser mais um, e eu queria ser o melhor. E queria ser o melhor, estudando, e as pessoas me dando a mão, porque eu me destacava, porque eu era correto. E isso que eu tento passar para meus filhos. Um dia desses nós estávamos conversando lá em casa, e aí eu comecei a contar a minha história de vida, o Matheus começou a chorar. Aí falou assim: pai, mas eu não quero passar por ele, não. Você não vai passar por ele, mas você tem que estudar. Você não pode contar com seu pai nem com sua mãe, você tem que estudar. E eles, nós tratamos ele, e a Rosenice é maravilhosa, minha mulher, porque ela dá um duro e ela é educadora, né? E a profissão dela é de realmente disciplina. Então, na minha casa, vale isso, a disciplina, entendeu? Mas eles são irrequietos, são respondões, mas são repreendidos por isso e pagam por isso. Eles têm todo o direito, a personalidade dele, têm todo o direito de expor o que eles pensam, mas eles têm obrigação de estudar, porque nós pagamos para isso. Aí não abrimos mão. Eu ouvindo uma história assim, igual a do senhor, e tendo a minha história também desde novo, eu tenho que tomar cuidado até nos comentários que eu faço aqui no podcast, porque é diferente da nossa conversa por fora, que hoje, infelizmente, você não tem a condição. Começou na lei da palmatória. É isso. Né? Começou na lei da palmatória. E aí eu estou falando uma opinião minha aqui. Né? E aí o senhor tem toda a liberdade de discordar. Começou na lei da palmatória, e aí eu pensei, eu até cheguei a falar isso na minha rede social, eu falei, o governo não tem autonomia nem para cuidar dele. Quanto mais para cuidar do teu filho. Seus filhos, E aí começou essa questão da lei da palmatória, que começou, como tudo que é ruim, começa com vestido de bom. E aí começou a lei da palmatória, não, porque você não pode espancar o teu filho, ninguém em sã consciência vai espancar o filho, né? Existem casos até hoje, com lei ou sem lei de palmatória, mas é uma lei que você não pode educar o teu filho como nós fomos educados, e eu até hoje, graças a Deus, não morri. Com rigor, né? É isso. Então, a gente nós passamos pelo crivo. E aí, depois da lei da palmatória, agora existem outras restrições e leis e tal, entre, por exemplo, hoje o Jovem Aprendiz é um programa morto. É isso. Eu comecei a trabalhar há 14 anos no IPEM, do Instituto de Pesos e Medidas. 14 anos estava trabalhando no IPEM. Eu, com 5 anos de idade, vendia caneta na rua. 5 canetas por R$1, caneta Bic. Hoje é trabalho escravo. Hoje é trabalho escravo. Você não tem o poder de ensinar ao teu filho o poder da valorização. Conquistar, da trabalhar para conquista. É isso. Então, eu acho que dificultou. Primeiro que nós já vivemos, como eu disse, numa geração que realmente não tem noção de nada. Já é uma geração que ela não como é que se fala? Ela não aceita as imposições. Elas querem adequar você às vontades dela. Segundo que você está limitado até na educação que você vai dar para o teu próprio filho. Você quer ver uma coisa? A lei da palmatória. Você acha que se tivesse a lei da palmatória, eu ia ter celular roubado na rua? Não. Por quê? Porque o policial, o agente, e olha, você vai para um distrito. Só que hoje, o menino rouba, a menina rouba, e aí vai para um distrito, e o policial militar faz todo o relato correto, o delegado também, aí vai para o juiz e ele é liberado. Entendeu? Não só ele, 17 anos, mas os 19, de 20 também. Quer dizer, está tudo errado. O Brasil começa a se disciplinar, porque hoje, assim, eu não posso chamar você de determinada ação, mas eu posso roubar um celular. Está errado, está tudo errado. As pessoas não são disciplinadas, as pessoas não têm consciência do que pode ou que não pode, do que ser disciplinado, do que foi a sua conquista, eu não posso pegar essa conquista. Então, esse é o grande problema de educação.
Isso reflete um monte de coisa. E outro problema também, que no passado as mulheres ficavam em casa erradamente. O homem saía para trabalhar, onde essas tarefas tinham que ser divididas, né? E não eram. E hoje a mulher sai para trabalhar. E o candango que fica. E errado, entendeu? Os dois podem sair para trabalhar, mas tem que montar uma estrutura. Aí que eu digo. Aí vai numa comunidade. Ou não tem pai nem mãe, ou se tiver, os dois vão trabalhar. Vamos dar um exemplo. Um é porteiro de edifício, outro é uma doméstica, ou uma costura, qualquer coisa. As crianças ficam em casa sozinhas e não fazem um curso técnico. Aí termina a sua instrução, não sabe o que fazer. O pai não pode absorver ele no trabalho dele, que nem todo mundo consegue. A mãe também, e fica a mercê do que. Então, tudo passa, na minha opinião, pelo sistema educacional do Brasil. Tudo político que faz, que todo mundo fala, porque eu vou fazer não sei quantas escolas. Tá bom. Essas escolas são para quê? E de onde o senhor vai tirar o dinheiro? Eu vou fazer não sei quantos hospitais. Tá bom. Mas de onde o senhor vai tirar o seu dinheiro? Entendeu? Quer dizer, a população, exatamente por isso, não está preparada a fazer as perguntas para o político responder em campanha. Não estão preparadas para isso. Então, eu digo, nosso problema todo, no nosso país e no mundo, está realmente nesse problema. Eu realmente acreditei no início que nós tínhamos evoluído como sociedade ao ponto de discutir política até mais do que futebol. Uhum. Né? Nós estávamos acostumados a discutir futebol praticamente todo dia. Depois de um grande clássico, que era gostoso, né? Aquela zoeira, aquela coisa toda, chegar no trabalho, e aí, tal, tu viu o jogo, aquela coisa toda. Recentemente, o brasileiro se apaixonou muito por política, ao ponto de, nesses grandes momentos de polarização, e eu não estou defendendo a polarização, estou falando que nesses grandes momentos o assunto ele se tornou muito mais interessante do que futebol, até porque por causa desses problemas educacionais, de tudo, hoje você tem uma seleção brasileira que falta peças. Muito. Por causa de que essa geração ela vem crescendo e ela vem crescendo sem um grande interesse de estar ali, aquilo que a gente viveu, de estar na rua, de sonhar em ser jogador de futebol e tal. Elitizou também essa questão da formação de jogadores. Eu estou falando de duas coisas ao mesmo tempo aqui. Mas elitizou muito essa formação e você está vendo ali uma seleção que não tem nenhuma referência sem ser o Neymar e tal. E você vê, inclusive, o próprio Flamengo hoje tem a sua base forte e tal, mas você vê ele se reforçando com pessoas de fora, com jogadores de fora. Então, falando duas coisas ao mesmo tempo aqui, que essa questão influencia em várias coisas que pouca gente percebe, nós também vemos uma questão que a política ela é bem discutida hoje, mas ela, vendo o resultado final que isso trouxe, essa discussão não foi bem aproveitada. Você quer ver uma coisa? Essa polarização na política tem dentro das torcidas organizadas. Sim. Entendeu? Polarização, ninguém ganha. É o jogo que todo mundo perde, né? Acho que foi bom em determinado momento para você trazer o brasileiro para a discussão política, mas não é porque você é de um partido e eu sou do outro que eu sou melhor do que você. Às vezes, nós temos boas ideias, né? Mas eu posso não pensar igual a você em algumas coisas. É isso que está faltando. E isso está faltando lá de baixo, né? Mas que eu digo, eu sempre brigo pela educação. Se não for pela educação, o país não tem futuro, não vai ter futuro. Entendeu? Porque é difícil você convencer uma pessoa que foi criada e foi educada, né, por pessoas que acreditam que esse copo é de vidro, e do outro lado, não, esse copo não é de vidro, não, esse copo aqui é de areia, né? Só quer dizer, não fala do produto final. Então, e ficam polarizados. Então, é difícil a criança entender. Eu vou até tocar no assunto. Um dia, o Matheus, né? Pai, por que você votou no Bolsonaro? Eu falei, porque eu acho que ele é mulher, ele é melhor. Mas a minha professora votou no Lula, porque ela acha que é o melhor. Acabei com a discussão, entendeu? Quer dizer, é isso que falta. Os pais também passaram isso. Não é porque você é PT ou é PMDB ou que não presta.
Ou você não é porque você é PL, PR, tudo que é MDB, o PT, que você presta. Nós somos brasileiros, temos o direito de escolher, né, e não polarizar. Acho que a polarização foi boa para se discutir os problemas. Isso na política, né? Mas isso aí é externado para tudo. Como nós falamos há pouco tempo, a polarização das torcidas organizadas, né? As polarizações de dirigentes de futebol. Sabe qual foi o meu melhor amigo no futebol fora do Flamengo? Eurico Miranda. E o pessoal falava assim, poxa, que não conhecia. Ah, mas o Eurico domina a federação e domina os árbitros. Como? Se todos os títulos que eu disputei, eu ganhei dele. Quer dizer, o povo faz uma história e essa história, repetidamente, ela vira uma verdade. E não é isso. E eu, por isso que eu digo, eu defendo, e vou dizer, eu não sou candidato a político, não vou ser político, não sou candidato a nada mais no Flamengo, que eu sou daqueles que defendo que tem que renovar para surgir novas lideranças, coisa que no Brasil não tem mais, a formação de líderes, né? Você vê, os políticos, tem políticos aí que são de carteirinha, estão há 50 anos lá em Brasília. Está errado isso. Se estão há 50 anos, não melhorou, mas o povo não sabe escolher. Então escolhe aquela minha. Por quê? Tem o pão com mortadela, né? Tem aquele sanduíche, tem a quadra que é feita poucos meses antes das eleições, tem, quer dizer, uma série de coisas que são feitas, não para trazer você, mas sim para combater o voto, né? Por isso, aí eu vou de novo, eu sou chato nisso. Instrução, educação, né? Se não for por aí, nós não vamos ter porque nós estamos vendendo uma bolha. Os nossos filhos vivem dentro de uma bolha. Que estão estudando e a gente fica ali. Agora, a pessoa que trabalha, sai 10 horas da manhã, que mora em Campo Grande, vai trabalhar no centro da cidade, perde 1h30 para vir 3 horas da vida dele. Aí fica 10 horas à disposição lá na empresa. Essa pessoa chega em casa esgotada. Sim. Tanto o pai quanto a mãe. Eles chegam cansados. Por quê? Aí o pessoal, mas por isso que ele mora na Rocinha ou no vídeo. Porque ele quer morar perto do trabalho dele. Então, se você não dá oportunidade para ele ter um bom sistema de transporte, se você não dá oportunidade para ele trabalhar perto de onde ele mora, acontece isso. E aí as crianças perdem com isso. Que não tem o pai e a mãe para controlar, para obrigar a estudar, para fazer os deveres. Aí vem esse maldito sistema que ninguém é reprovado, todo mundo passa. Está errado isso. Não tem avaliação. Não tem há anos isso. Há anos. Vem desde a época, acho que, se eu não me engano, do César Maia. Mas está errado isso. Você tem que ser avaliado. Você não pode ser premiado, né, passar de ano como fosse de 1930 para 1931, para 2026, para 2029. Não, você não é passar. Você tem que ser aprovado realmente. Você tem que ter o mérito, né, para conquistar algo melhor. E isso não é feito. Na época, tinha uma premiação da Unesco, né? Isso. Sobre para a cidade que tivesse mais aprovação na escolaridade. Então, aí tu vê o IDH, aí tu vê o IDH de diversos municípios. Aí o pessoal, mas lá no Ceará tem é um caso isolado. Não é de uma política governamental que gerou aquele resultado, né? Por isso que eu digo, se não tiver os nossos políticos, né, começarem a trabalhar nisso, numa formação técnica para os nossos jovens, né? Mas isso os meus filhos vão fazer curso técnico. E depois ele não quer ser game, então vou fazer um curso técnico de eletrônica. Aí depois ele vai, ela não quer ser médico, faz o curso técnico de enfermagem. Aí depois ela quer ser médico. Entendeu? Então, nós temos que brigar por isso. Se não for por isso, eu acho muito difícil. Um país maravilhoso, que tem até uma piada, né? Que Deus deu as melhores belezas naturais, tem todos os minerais, tem matéria, tem fruto, mas em compensação eu botei um povinho lá para vocês verem, né? E é isso, né? Se a gente não lutar por isso, eu não vejo como. E os políticos são isso, os políticos são escolhidos porque, primeiro que vão na comunidade, né? Só 90, 120 dias antes das eleições. Ganhou as eleições, ele desaparece lá. E o povo não vai lá, que se fosse de comunidade, eu ia lá em pé, vamos lá cobrar que ele veio aqui e não está fazendo nada disso. Mas aí também o político ele é reflexo da sociedade, né? Claro, claro. A sociedade em si, ela pensa em si própria. Mas é isso. E é aí... exatamente isso. Mas eu vou na tua porta, peço o teu voto e digo que vou fazer isso. E você não fez? Então vamos reunir todo mundo, vamos lá para a Câmara, vamos lá para... Eu acho que passou um período que todo mundo começou até a acompanhar de perto a política, só que agora acho que meio que
todo mundo começou Não dá jeito, é isso. Polarizou tanto e não resolveu e não resolve. E aí, por exemplo, existem ainda grupos, como nós estamos aqui conversando, que discute política. Isso. Esses grupos aumentaram, sim, mas a grande massa hoje olhou e falou, pô, calma aí, teve Lava Jato, teve um monte de coisa, teve apreensão, teve prisão. Do nada, todo mundo agora está sendo descondenado de novo. Os caras, enfim, não vai dar jeito, não. Mas então, é um povo que não tem educação, aceita isso. Ele aceita isso. Sim. Não tá você não tem educação, você não tem ambição, você não tem visão de futuro. É isso, não tem ambição. Perspectiva. Então, eu acredito nesse país, é um país fantástico, maravilhoso, né? Eu devo muito ao Estado, porque foi o Senac que me preparou, né? Agora, se nós não tivermos realmente começar uma voz gritando por isso, muitas vozes gritando, né? Por isso que eu digo, os vereadores têm uma função fantástica, como os prefeitos têm, os deputados estaduais, federais, governadores, senadores têm, até chegar no topo, né? Eu sou a favor que, para você chegar no topo, você tinha que ser vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e aí sim, eu vou me candidatar a presidente. Tem que ter, como eu também acho que para ser do Supremo, você tinha que ser juiz, desembargador, tu tinha que fazer uma carreira. Eu não posso ser de um escritório de advocacia, porque eu sou amigo de fulano, ciclano, eu sou alçado a ministro. Não pode. Não tem nem a exigência de ser juiz. Então, mas se eu não exijo o menino ou a menina que não passou de ano, acabou. A bagunça é generalizada, entendeu? Presidente, como todo bom papo acaba rápido, deixa eu falar com o senhor. O que o senhor espera, que a gente já está se caminhando aí praticamente para o final... O que o senhor espera do Flamengo? O Flamengo tem eleição agora em dezembro? Isso. Eleição em dezembro. Será que o Landim vai ter um ano promissor? Porque foi montada uma seleção. Isso. O Flamengo está num dos melhores anos da história de arrecadação. Isso. Acho que é o melhor ano. Melhor ano agora, né? Isso vai influenciar na eleição? O senhor acha que a caminhada do time nesse ano vai definir muito a força do Landim em dezembro? Não. Já teve um caso de um presidente que foi campeão brasileiro no final de semana e no outro ele não foi eleito presidente. Isso é recente, tá? Não vou citar o nome para preservar ele. Acho que a gestão do Landim, tá? E não é que eu estou defendendo o Landim, eu estou defendendo o Flamengo. Fez com que o Flamengo hoje é um clube que tem 400 milhões de dívida. Não é nada. Se o Flamengo quiser, hoje zero a dívida. Sim. Tá? Mas tem geração. Não zero porque não é vantagem. Não é vantagem, entendeu? Então o Flamengo hoje tem o maior patamar de receita de um clube da América Latina. Disparado. Já superando alguns clubes europeus. As ações de marketing do Flamengo, eu estive nos Estados Unidos, né? E fui ver Flamengo e Orlando, lá em Orlando. 30 mil espectadores. 27 mil rubro-negro. Dá para ficar arrepiado, né? Quer dizer, o Flamengo criou um programa, né, de embaixadas, que foi um programa de uma sugestão que eu também estava dando lá atrás, de embaixada, onde o doutor Maurício Gomes de Matos é o responsável por isso. Nós temos embaixada até em Dublin. Tá? Estamos abrindo embaixada no mundo inteiro. E tem em Nova York. O Flamengo hoje faz uma pré-temporada igual o time europeu, né? Exatamente. Tu vai para fora. Então o Flamengo alcança essa gestão do Landim, colocou o Flamengo hoje como social, que é o Getúlio Brasil, o Luiz Paulo que toca, o Luiz Paulo é o profissional, o Getúlio é o vice-presidente, que toca o Flagávia. O Flagávia, você sabe, tem tua filha lá, não deve a nenhum clube social ali da Zona Sul, tem tudo. As piscinas bem tratadas, tem sauna, o parquinho para as crianças, tem diversos tipos de restaurante para o sócio escolher qual é o melhor, né? Então é um clube social. Não, ali eu comi uma feijoada, presidente. É. Pô, pelo amor de Deus. Eu tô para ir lá de volta. Aí, porque, então volte. Volte e leve seu amigo. Eu deixo a Isli lá na ginástica. Isso. Ela vai lá, rapaz, que feijoada é aquela? Faz tempo que quem leva o motorista agora, mas aí eu tô para ir de volta só por causa da feijoada. Ela fica irritada comigo. Ela fala, mas você não vai para me levar? Não, eu vou para te levar, mas eu me amarro naquela feijoada. Mas então, o Flamengo hoje é um clube social, que não era. Tinha mais ou menos, né?
E eu posso falar isso que foi da minha época também, que não era. O Flamengo, nos esportes olímpicos, tem mais de 12 modalidades. Qual o clube de futebol no Brasil ou no mundo que tem a quantidade de esporte olímpico como o Flamengo tem? Nenhuma. Isso aí, que além de ser um esporte, é o social também, que você está fazendo com que a criança pratique esporte, não fique com a cabeça parada em casa na frente de computador e tudo. Então lá ele faz judô, voleibol, basquetebol, natação, ginástica, ritmo, waterpolo, mas uma infinidade, tênis, uma infinidade. Tem até equipe de gamer, né? De game, tem equipe de gamer, Flamengo. Quer dizer, então o Flamengo tem esportes olímpicos, tem no futebol. Então o Flamengo vai bem no futebol, vai bem nos esportes olímpicos, vai bem no social e vai bem nas finanças. Mas no 2023 não ganhou nada. É verdade. Houve sucessivos erros na escolha de treinador. Eu, como estou fora, né? Eu não sou dirigente, não sou conselheiro, sou nada, eu achava que o Sampaoli ia ser a sensação. Porque eu vi ele dirigindo o Atlético Mineiro e o Santos, eu achei, esse cara no Flamengo. Eu de fora errei. Então, só que as pessoas não assumem, né? E o clube errou também. Então, eu tive uma conversa por alto com o Marcos Braz, quando eu encontrei com ele na academia, ele, no início da contratação do Sampaoli. Aí ele falou, não, a gente está numa expectativa que dê certo e tal, mas a gente sabe, o Sampaoli não teve ainda um título, não teve eu como torcedor, quando escolheram o Tite, como torcedor, a minha cabeça foi seleção brasileira. Mas o Tite na seleção brasileira, a seleção brasileira tinha um padrão de jogo. Sim. Nós vimos agora, o Brasil não ganhou nada porque não tinha padrão de jogo, né? Porque uma coisa é dirigir um clube, outra coisa é dirigir a seleção brasileira. Sim. E o Tite foi um camarada vencedor, mas isso apagou da minha memória por causa daquele jogo que o Brasil perdeu, né? Mas ele, quer dizer, ele organizou o time, está dando um plano tático. Então, eu acho que você não dá oportunidade àquela pessoa que é o presidente que mais ganhou título num pequeno espaço de tempo, né? Que levou o patamar de receita, que equacionou as dívidas do Flamengo, por não dar a chance dele escolher o sucessor dele, seria eu acho que seria uma injustiça. Então, você acha que em dezembro... Eu acho que dá o candidato... Quem deve ser o candidato do... Tem diversos candidatos, né? Tem o Goni Arruda, né? Tem o Maurício Gomes de Matos, tem o Rodrigo Dusch, que é o vice-presidente do Landim. O Rodrigo Dusch foi filho do Antônio Augusto Dusch Abrantes, que foi o presidente que ganhou o único título mundial que o Flamengo tem, né? Tem o BAP, né? Que também tem os candidatos indicados pelo Bandeira, quer dizer, tem diversos nomes, né? E eu não sei quem é que o Landim vai escolher. Mas quem o Landim escolher, eu acho que os sócios tinham que apoiar o Landim. E o Gabigol? Sai ou fica? Não, vai ficar. A própria presidente falou isso, e o Marcos Braz também falou isso. O Gabigol está passando por uma fase que todo grande jogador já passou. Mas ele para quem está de fora assim, sabe que teve uma treta dele com o Tite. Eu estou falando como torcedor, não tem nenhuma informação aqui privilegiada. Estou falando como torcedor. De torcedor, a gente está vendo meio que o Tite dando um chá de cadeira no Gabigol. Será? É isso? Eu acho que o líder... Eu fui de uma grande empresa, tá? De uma grande empresa da área de bebida. Tinham diversos gerentes. E eu resolvi que seria o melhor. Então eu estudei muito, estudo quanto é curso, e fui agraciado como sendo o melhor da empresa, tá? O Gabigol tem que fazer isso, cara. Se ele estava treinando 2 horas, vai treinar 4. Ele não pode perder um pênalti como perdeu um dia desse, tá? Vai treinar falta, vai só no treino, porque aí é incontestável. Aí ganhei no campo. Agora, uma equipe, um elenco igual ao do Flamengo, que tem um Pedro e Gabigol, não é para qualquer um. Não, eu particularmente, eu não critico o Gabigol, nem por causa da fase, nem por causa da história. Mas, por exemplo, o Gabigol, ele passou um ano inteiro recuando da posição dele e servindo de garçom para o Pedro. É verdade, na época do Dorival. Positivo. Então ele decidiu abrir mão eu estou de fora como torcedor. Ele decidiu abrir mão do egoísmo, da fome de artilheiro ali, e a consequência disso foi, inclusive, até perder a vaga da seleção brasileira.
Também. Entendeu? Não, eu não estou criticando o Gabigol, eu só acho que tem que ganhar no campo. Sim, eu acredito que ele Acho tem que tudo agora para dar a volta acho por que tem que cima. trocar a camisa dele. Aquela camisa Tirar 10? Aquela camisa 10, ninguém vai ser igual a ele. Tá? O Zico é o Zico. Né? Eu até aposentadoria. Eu aposentava a camisa 10. O senhor não daria para ninguém hoje do elenco? Para ninguém. Ninguém joga o que ele jogou. Ninguém. Ele era fantástico. E o Zico era um excepcional jogador, um excepcional atleta e um excepcional chefe de família. Eu vou chamar o Zico aqui, viu? Deu até uma ideia. Por isso que eu digo, ele foi um excepcional jogador. Nunca vi ninguém igual. A equipe do Zico, eu sabia que o Flamengo ia ganhar. De quanto que eu não sabia ainda. Ele entrava em campo e amassava todo mundo. Um excepcional atleta. Ele era um dos primeiros a chegar no treino. Treinava falta, a Gávea escura e treinando falta. Por isso que é o maior batedor de falta que o Brasil já teve. Tá? E um excepcional chefe de família. Eu acho que a 10 o Flamengo não aposenta. Mas quem que o senhor acha hoje que merecia a 10 do Flamengo? Arrascaeta. Arrascaeta. O Arrasca tem a habilidade do Zico, alguns traços de genialidade do Zico. Ninguém reparou, mas no jogo de domingo, do gol do Pedro, ele simplesmente estava parecendo que estava jogando uma pelada, né? Um gênio. E o Zico fazia isso. O Zico batia a falta que o goleiro... Eu lembro que um goleiro do Fluminense, eu vou até preservar também, falou, não dá para competir com ele. Ele faz o que ele quer com a bola e me engana toda hora. E a Arrascaeta e De La Cruz vai deixar... O time está muito... Aliás, a escolha do... Vai deixar os flamenguistas nojentos, né? Já somos. Jamais... Arrascaeta, De La Cruz... A escolha do elenco, né, pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, está sendo maravilhosa, irretocável. A janela agora nós trouxemos 3 jogadores de seleções e para ser titular. O Léo Ortiz não é de seleção, mas tem tudo para ser. Não, mas também depois do ano que teve, é verdade. Ou os caras acertavam a mão... Tipo, mas nós não erramos dentro de campo, nós erramos fora do campo, com os técnicos. Essa é a minha impressão. Tanto que o Tite entrou, já melhorou um pouco e agora os resultados estão vindo aí. Não, verdade. E disciplina é tudo, sabe? Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. E o Tite é bom nisso, né? Ele é bom de vestiário. O que dizem, eu nunca participei, nem nunca vi uma apresentação dele. O que eu soube é que ele se aborrece com o jogador, ele chama a atenção dele na frente de todo mundo, para todo mundo vendo que amanhã pode ser você, eu não vou. E isso você se impõe, você ganha confiança, você não está sendo excluído de decisões, né? Porque se eu errei, ele vai... Igual na sala de aula, né? Tipo, eu lembro de uma... Eu fiquei famoso na escola que eu estudei numa escola primária, ali perto da Quinta. Aí eu fui para o Senac, e tu tá querendo primária, é a mesma coisa, não é? E um dia só aprendi com um amigo, quem colou o apagador no teto, né? Aí a professora viu aquilo e perguntou, quem foi o engraçadinho? Aí eu perguntei para ela, quem colou ou quem escreveu, né? É para fora de sala. Tá? Mas na frente de todo mundo, eu falei, opa, essa mulher é danada, né? Logo no início, ela dá dura em todo mundo, né? Então, quer dizer, e o Tite faz isso, ele chama a atenção de todo mundo. Então, vamos torcer para que seja um ano vitorioso, né? E vai ser. Então, vamos torcer, mas está aparecendo. Não, e além do mais, o nosso Deus é brasileiro, né? E é rubro-negro. É flamenguista. Flamenguista também, Pessoal, eu quero que você continue comentando. A gente está ficando por aqui. Eu vou dar oportunidade para o nosso eterno presidente do Flamengo fazer suas considerações finais, mas antes disso eu quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Os cortes desse podcast vai estar no TikTok do Soube Agora e também vai estar em toda a rede de Instagram do Soube Agora. Então você que ainda não segue a gente lá, vai lá, segue também, comenta o máximo que você puder, deixa o teu joinha aí. E obrigado a você por ter ficado com a gente até o final nesse segundo episódio do Soube Agora Cast, beleza? Muito obrigado a você que ficou até esse momento, nesse bate-papo, que foi um bate-papo maravilhoso com um grande amigo meu, que é o presidente Edmundo Santos Silva. Presidente, muito obrigado pelo senhor estar aqui nesse momento, pelo esse bate-papo top demais. Um prazer receber o senhor e vamos marcar outras vezes para o senhor estar aqui de novo. Obrigado mesmo pela sua presença. É um prazer. Quero agradecer a você, o teu convite do Soube Agora. Foi fantástico também. Quero agradecer
Quero até mandar um beijo para o Matheus e para a Ana Clara, né, que eles são, né, e para minha esposa que me dá uma retaguarda que poucos homens têm, que eu sei que você tem também. É isso aí. A Rosicléia, claro, já está convidada. A gente só vai decidir o dia. Rosicléia Campos, super atleta de judô, treinadora, palestrante motivacional. Verdade, é uma grande mulher. Vai estar aqui com a gente no Soube Agora. Então vamos decidir. Era para estar aqui junto com o presidente, mas não deu por motivos de outros compromissos. Mas nós vamos marcar e vamos agendar para ela estar aqui. Vai ser um prazer. Com certeza ela vai estar aqui com vocês. Ela vai estar aqui, vai ensinar para todo mundo aí a questão de judô, vai contar várias histórias. Ela é uma defensora. É uma feminista, defensora das mulheres, né? É mesmo? E o judô feminino deve muito a ela, né? Ela brigando pelo judô feminino. O judô feminino antigamente ficava à mercê do masculino, né? E ela convenceu a CBJ, né, a separar, o masculino vai para um lado e o feminino para o outro. E foi sob a administração dela, como técnica, ganhou a primeira medalha individual, que foi da Kathleen Quadro, depois a primeira medalha de ouro, que foi da Sara Menezes, e hoje o judô feminino está no... Ela até pouco tempo estava como técnica da seleção brasileira de judô, né? Então, Rosicléia Campos com certeza vai estar aqui com a gente, você não pode perder. Obrigado, presidente. Eu agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, o terceiro episódio vem aí e eu aguardo você. Ativa as notificações, tá? Grande abraço, gente!